Pessoal, eu queria apresentar, para quem não conhece ainda, o Sérgio, o PP5JR, que vai fazer uma palestra para a gente sobre contestes, vai falar sobre uma estação simples até uma estação poderosa, vai mostrar alguns cases para a gente ali. O que mais? É isso, tá bom? Obrigado. Posso ficar aqui? Aqui assim? Então fico do lado de cá, pronto. Então eu vou ficar aqui. Pode ser aqui? Bom, gente, boa tarde. É uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. O tema que me coube é um tema muito vasto e eu vou procurar despertar na cabeça de todos vocês o que vocês têm em casa e o que a gente pode fazer com o que a gente tem em casa. Evidentemente que eu não sei a condição de cada um, então eu vou procurar ser bastante abrangente e cada um procure pegar uma mensagem do ponto, talvez, que eu consiga, 1% do que eu falar talvez sirva para cada um de vocês. Passa o primeiro slide, por favor. Thank you, Zulu X-ray 5 Japan. Indy Pop again. Hotel India Papa Alpha Papa 5911. 5908. Thank you, Zulu X-ray 5 Japan. Mother Zulu Whiskey Radio Kilo 5911. QSL, please copy 5904. Thank you, Zulu X-ray 5 Japan. Japan Quebec 1 Alpha Bravo Charlie 5911. 5925. Thank you, Zulu X-ray 5 Japan. November 580 Bravo Julie K0BJ Bravo Japan 5911. Hello 594. Thank you, Zulu X-ray 5 Japan. November 5 Alpha United. Nancy 5 Alpha United Lima 5911. Nancy 5 Alpha Uniform. Bom, a pergunta é o seguinte: o que faz um maluco ficar 48 horas dizendo 5911? Né? Vocês devem se imaginar, isso é um contest feito sozinho, 48 horas sem parar. O que motiva a gente? Qual é o sonho? É a motivação de fazer um campeonato. É a motivação da gente buscar um resultado melhor que o da gente mesmo no próximo ano. Isso é o que me motiva, certo? Eu tenho duas motivações no rádio. Campeonato, mexer com antena, mexer com estação, e ter hoje a minha família dentro do rádio. Então a gente foi citado aqui da outra vez, a gente fez, passa o próximo por favor, a gente fez uma expedição para o Butão, em que meus filhos, basicamente a Bia, que está hoje aqui, e o Eduardo, que tocaram a expedição, manipularam os PyLaps e tal, a gente fez essa expedição Alpha 52JR, graças ao JH1AJT nós conseguimos a licença para o Butão, e aí eu, minha esposa e meus 3 filhos, a pequenininha ainda não é licenciada, mas nós temos uma tradição, vamos dizer assim, dentro da família. Meu pai era radioamador, minha mãe é radioamadora, então uma coisa que, esse é a minha motivação, esse é a busca do meu sonho, é ter isso. Hoje eu tenho uma vontade muito grande, meus filhos estão na idade de universidade, então muito difícil com estudo e tal, mas o meu grande sonho é fazer um contest multissingle em família. Que os operadores sejam todos de casa. Próximo. Este foi o tema que me foi proposto pela comissão organizadora. Estação de contest do simples ao complexo. Fazer uma estação grande leva muitos anos. Então, para você chegar lá, você tem que ter a motivação desde o início. E a gente normalmente começa com o quê? Com rádio e um dipolo. Né? A banda que eu mais gosto é 80 metros. Foi desde do que eu comecei na classe C, foi a banda que mais me cativou, e depois com todas as outras bandas eu ainda tenho o sonho dos 80 metros iniciais, por ser difícil, por ser uma banda que a gente tem uma rodada de amigos, por ser uma banda que o DX é mais difícil, e por ser uma banda diferencial nos contestes. Quem vai bem em 80 metros faz a diferença em relação aos outros competidores. Então, 80 é uma banda que me atrai muito. Então, a montagem de uma estação pode começar realmente com uma coisa bastante simples e você ir evoluindo gradativamente naquilo que você quer, a sua meta, o seu objetivo. Não, eu quero ser bom numa banda.
Não, o meu objetivo no contest é outro, eu quero caçar país, eu quero apenas participar. Não, eu quero ver se eu melhoro a cada ano. Então, são objetivos. E é mais ou menos dentro desses tópicos que eu vou procurar tocar com vocês sobre isso. Passo próximo. Então, assim, você pode ter uma estação completa, só com antenas monobandas, certo? Que é o que a gente tem hoje, que realmente é o que faz um diferencial muito grande dentro de uma competição. Mas você pode ter uma estação competitiva em apenas uma banda. Você tem apenas uma torre em casa. Ah, mas eu quero competir, como que eu posso chegar numa estação grande? Com uma torre, você pode colocar 2 antenas da mesma banda. Se talvez mais um espaçozinho no terreno você consiga colocar mais uma antena vertical, você já tem 3 antenas para a mesma banda. Então você já pode ser extrema. Mas por que uma vertical? A vertical ela é omnidirecional na recepção. Contest é escutar. Contest, chegar é uma consequência. O difícil é escutar. O difícil é a gente ouvir. Você tem que ser... se você está escutando, você faz um diferencial muito grande. Por isso, é muito importante um local silencioso. Nós, lá na estação, nós conseguimos fazer rates de 80 a 100 QSOs por hora com S0 de sinal. 0. O S-meter não mexe. Então, você não pode ter ruído. Porque se tiver S1 de ruído, todos aqueles contatos do S0 teriam ido embora, você não iria ouvir. Então, o ruído, a presença do ruído atrapalha muito. E quando você não tem ruído, você ter, por exemplo, uma antena vertical, por exemplo, uma antena vertical em 10 metros, ela tem 2,5 metros de altura. É uma varetinha baixíssima, facílimo de fazer, deve custar R$20, 30. E é uma antena vertical para 10, ela escuta em todas as direções, é uma grande vantagem para você ter como auxílio ao, por exemplo, uma monobanda de 5, 6, 7 elementos, que aquilo é um rifle. Se ela está apontada numa direção, você não escuta a lateral. 0, não escuta nada, ou muito pouco. Então, você tem uma antena apontada, por exemplo, para os Estados Unidos, você não vai escutar Europa simultaneamente. Mas se você tiver uma vertical, pode. Então, você tem que otimizar. Questão custo, benefício, antena, o que você tem, qual é o espaço que tem em casa, o que dá para fazer. Se você tem, por exemplo, o objetivo de caçar países para o DXCC, como o Fábio falou aqui anteriormente, e participar de um contest com esse objetivo, a sua intenção já não é tanto mais rate alto, grande número de contatos, você vai ficar caçando países. Talvez para isso não precise um rifle tão forte numa determinada direção, mas se você não tem espaço, coloque uma tribanda, porque a tribanda não é tão direcional assim. Então, uma antena, por exemplo, uma tribanda para 10, 15, 20, que hoje tem diversas no mercado aí, por um preço bastante acessível. Se você consegue colocar uma antena dessa numa torre, uma antena de 3 elementos, por exemplo, se tiver apontado para os Estados Unidos, você vai escutar a Europa um pouquinho. Vai escutar relativamente bem. Se você tiver uma de 6 elementos, você já não vai escutar mais. Então tem que otimizar. O que eu quero com a minha antena? O que eu quero? Às vezes as pessoas pensam assim, eu vou fazer uma antena de 7 elementos para 10 metros, mas o cara não tem rotor, não adianta fazer. Só vai ouvir aquela direção, só vai trabalhar naquela direção. Mas eu tenho condição de botar 2. Bom, já muda de ideia. Se tem condição de botar 2 antenas, então é possível que você tendo uma para a Europa, uma para os Estados Unidos, você já tem as zonas que têm mais contato num contest, ambas cobertas. Então, essa talvez seja uma outra condição boa de a gente, digamos assim, harmonizar aquilo que a gente tem em casa com aquilo que é possível de a gente fazer e do que é possível melhorar. A maior competição é contra nós mesmos. Essa é uma frase que ela é extremamente importante de a gente levar. Às vezes você pensa assim, o que vai me motivar num contest se eu vou enfrentar uma estação que tem 40 antenas? Eu só tenho uma. Mas o que vai me motivar é o resultado que eu tive ano passado. Eu quero ser melhor do que eu fui. Ponto. Esse é o grande motivo. E esse é o motivo que me motiva. Eu opero os campeonatos com uma planilha de log na minha frente, porque assim, vocês imaginam o seguinte, você começa um contest, primeira, segunda, terceira hora, burburinho que vocês ouviram aí. Mas tem horas que não tem contato, tem muito pouco. A propagação cai, de madrugada, o sono vem. E você tem que ter um fator motivador. O fator motivador é você olhar na tua hora do ano passado. Na 8ª hora eu fiz 40 contatos. Esse ano eu vou fazer 41.
E aí você fica ali chamando, fica insistindo para ver se você consegue passar de você mesmo. Esse é o fator motivador. Então, ter uma planilha, às vezes, eu não vim falar aqui hoje de técnica operacional de contest, mas tem tudo a ver com estação. Então, ter uma planilha na sua frente que te diga o que você pode fazer naquela hora a mais para se superar é fundamental para você combater sono, combater cansaço, combater desânimo. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou parar esse troço, minhas antenas estão ruins, eu não chego em lugar nenhum. Não, é por aí. É insistir em vencer a si próprio. Esse eu acho que é o ponto fundamental. Próximo. Então, assim, ó, diante do que eu estava dizendo, o que a gente tem em casa, certo? Onde é que a gente quer chegar? Vale a pena eu investir em mais uma torre? Eu tenho uma, eu tenho espaço para ter a segunda. Ótimo. Que altura tem a minha torre? A minha torre tem 12 metros de altura. 12 metros de altura de uma torre, você pode colocar um cano para fora de 4 metros e nesse cano você coloca em cima uma antena de 10. Abaixo desse cano, você coloca 10 metros para baixo uma outra antena de 10. Você tem a condição ideal para transmitir em 10 metros. Mas a antena de baixo está muito baixo? Não está. Dá para você transmitir tranquilamente nessa condição. Então vocês vejam uma coisa, com 16 metros e 6 metros de altura, as duas antenas, você tem uma condição ideal para trabalhar em 10. As minhas antenas de 10 estão a 8 e 18, mas com 16 e 6 dá para trabalhar muito bem. Então, veja bem, uma torre de 12 não é um investimento tão grande assim. Ah, mas como é que coloca um cano 4 metros para fora da torre com uma antena lá em cima? Estava dizendo agora para ele aqui, coloca um cano dentro do outro para o cano não dobrar, porque realmente a alavanca é grande em cima do cano, dá para trabalhar tranquilo. E é uma condição ideal para 10. Mas a antena de baixo não está muito baixa? Não, para 10 metros não está. O tiro em 10 metros, às vezes, a antena de cima escuta muito pior do que a de baixo. Por exemplo, quando a propagação começa a abrir para a região do oeste dos Estados Unidos, costa oeste, que é uma costa que tem tanto rádio amador quanto a costa leste, se você considerar o estado da Califórnia, a antena de baixo dá um banho na antena de cima. Se você comutar as duas, você vai ver que você escuta, às vezes, com 1, 2 S de diferença, o sinal da antena de baixo mais forte. Então, a altura nem sempre é tudo em antena. Você tem que ter a otimização para aquela banda. Então, dá para ter uma estação extremamente competitiva com investimento relativamente pequeno. Aí você pode pensar assim, bom, o ideal é que as duas antenas girem. Sim, é o ideal. Mas se não der, na sua região, você pega uma planilha de um contest e olha assim, o que eu faço mais? Eu faço mais Estados Unidos do que Europa. Todo contest eu faço mais Estados Unidos. Deixa uma antena fixa para os Estados Unidos. Aquela ali já está garantida. A outra você põe um rotor. Então, é uma maneira de otimizar custo. Não precisa ter... quando tiver QSJ para ter um outro rotor, bota um rotor na antena de baixo também. Vai melhorar muito. Mas se não tiver, começa assim. Eu não tenho condições de colocar essa segunda opção de ter um rotor, mas eu tenho a condição de botar uma antena vertical. Então, você pode ter um segundo rádio ouvindo na antena vertical, simultaneamente ao teu primeiro rádio. Ou você ouvir em 3 direções ao mesmo tempo. A antena de cima, que gira supostamente para a Europa, a antena de baixo, que você achou que é melhor ficar para os Estados Unidos, e uma antena vertical ouvindo em todas as direções. Você já está ouvindo praticamente todas as direções simultaneamente. Isso faz uma baita diferença. Porque na hora que alguém te chamar baixinho lá da Oceania, se você não tiver uma antena apontada para lá, você não vai ouvir. Porém, se você tiver uma antena vertical, é possível que você escute. Por exemplo, o cara dizendo lá, Zulu Lima alguma coisa, e você não escuta, mas você conseguiu escutar que é Zulu Lima. Gira direcional para aquela direção, que aí você vai escutar muito melhor. Mas a vertical fez o trabalho dela, de captar um multiplicador para você. Isso é fundamental e é um investimento pequeno. Lembre-se, 2,5 metros de altura. Bota 20 radiais, que também tem 2,5 metros de comprimento. Está feita uma bela antena vertical para 10. Então isso é fundamental. Então aí é que eu sempre digo, o custo-benefício desse investimento. E aonde que a gente quer competir? Passo próximo. Na operação single, voltando a frisar, o nosso adversário somos nós mesmos. Na operação multi,
que aqui a gente tem uma representação muito boa, que eu sempre brinco com o Celso, do pessoal lá da PQ5 Bravo, além da confraternização, além do show de amizade, de confraternização, de festa, de competência, de operação, eu sempre brinco com o Celso assim, a estação do Celso é o exemplo maior de uma operação multissingle, porque tem 100 operadores e um rádio. Ele convida um monte de gente, reúne uma tropa inteira lá, faz uma festa legal, e essa realmente é a operação multissingle. É muito legal o que eles fazem lá. É realmente um aprendizado muito grande para todos nós. E vejam, na operação multi, o lema tem que ser assim, que nenhum de nós é mais forte que todos nós juntos. Então, como que a gente vai se dividir numa operação multi? Os caras que têm mais rate, são mais rápidos, vão operar nas horas de melhor propagação. Mas tem pessoas que sabem caçar muito bem multiplicador. Esses caras vão estar na estação caçadora, caçando os multiplicadores, para que a rate não precise se preocupar com isso. O que isso tem a ver com estação de contest? Se você tem uma estação, você tem que pensar o seguinte, bom, eu vou convidar os meus amigos para operar comigo, eu não posso fazer monobanda. Monobanda não tem operação multissingle. Então, eu tenho que ter mais antenas em casa. Então, ou eu vou começar a treinar, ser rápido, sozinho, para que eu possa me integrar num time e ser, digamos assim, uma força a mais para esse time, dependendo do skill que eu tenha. Qual é o meu diferencial? O que eu faço bem feito? Eu vou me dedicar mais a uma banda, então eu vou ter em casa uma boa estação de 40 metros, porque eu vou ficar craque na banda de 40, e quando um time multi-single ou um time multi-multi precisar de mim, eu vou estar lá disponível, mas eu vou querer fazer 40 metros, porque 40 metros eu tenho experiência, porque eu desenvolvi isso na minha casa. Então, isso tem a ver com o que você planeja fazer num contexto de tipo de operação, daquilo que você vai botar dentro da tua estação. Passo próximo. E aí vem as categorias dos contests. Então, você tem o Single Operator All Band, você opera um operador só, todas as bandas, que pode ser High Power, Low Power, QRP, assistido. O Single Operator Single Band, que é esse que eu estou me referindo. Você vai nem todos os contests têm essa categoria. Então, você vai ter uma categoria em que você vai estar numa banda só e você vai tornando-se especialista naquela banda. Então, aí o investimento para a tua estação é menor, você começa a ficar, a cada ano, melhorando, conhecendo melhor a propagação. Eu já sei que nessa hora vai abrir para tal direção, vou botar antena aqui, antena ali, e assim vai. E é um desafio legal. Isso é uma coisa... Muitos anos eu fiz single operator, tenho feito ultimamente all band, mas muitos anos eu fiz single band, e é uma coisa realmente muito boa, porque aí, na minha estação lá, são 7 sites de operação. Então, posso ter as 6 bandas simultâneas. Então, a gente normalmente convida vários colegas e cada um faz uma monobanda. Então, isso é muito divertido. Fica uma Quando é single, o ruim do single é o seguinte, você tem que realmente se motivar com rádio, porque não tem mais ninguém na estação, é você sozinho. Então, esse é um outro dado, dá sono, tal, você tem que ter os fatores de motivação. Multi-operator, então pode ser um transmissor só, que é a categoria normalmente que a PQ5 Bravo opera. Pode ter multi-two, que são 2 transmissores simultaneamente, e multi-multi, que são as 6 bandas ao mesmo tempo. Próximo. Vou dar um exemplo para vocês agora do seguinte. Múltiplas antenas para múltiplas direções. Por que se justifica isso? Qual é o benefício disso? Existe uma regra que eu aprendi com o radioamador dos Estados Unidos, que eu acho que é importantíssima em contest. A gente sempre, quando entra no rádio, a gente vai fazer um DX e a gente fica muito feliz quando o cara lá dá uma reportagem. Pô, você está chegando 5, 9 mais 20. Puxa, eu estou chegando forte pra caramba. Você está botando uma antena em uma determinada direção e o teu sinal está chegando muito forte naquela determinada direção. Aí o que você faz? Você vai lá e diz, bom, eu tenho uma antena de 5 elementos, que beleza. Eu vou passar por uma de 7. Aí você muda para 7 elementos, você ganha mais 3 dBs, 4 dBs, mas vamos supor, propagação um pouquinho melhor, o cara te dá uma reportagem de 5, 9 mais 30. Você abre aquele sorriso, que beleza, 5, 9 mais 30. Mas só naquela direção. Se você está falando, por exemplo, com a Espanha, é com a Espanha que você está chegando de 5, 9 mais 30. Mas tem um americano louco lá te chamando que você não escuta, porque a antena está naquela direção.
E você não escuta o americano. Então, no contest, legal receber 5,9 mais 30 do espanhol, mas perdeu o contato com os Estados Unidos, que seria mais um. Então, se você começa a botar várias antenas em direções diferentes, o teu sinal ele vai diminuir em todas as direções. Você não vai ter mais aquela concentração de sinal numa direção só. Porém, você vai ser ouvido em várias direções simultaneamente. E isso tem uma vantagem gigante. É a tal história do seguinte, é a tal história de transmitir com antena vertical. Então, vejam bem, é muito mais importante ter um sinal S9 em 4 direções do que ter S9 mais 30 numa direção só. Isso eu vou tentar depois demonstrar para vocês aqui com um áudio. Vocês vão ver no áudio aqui o seguinte, prestem atenção quando passar. Vão ter sinais da Europa e dos Estados Unidos chegando simultaneamente com a mesma intensidade. Exatamente com a mesma intensidade. E são antenas de 6 elementos cada uma. Mas elas estão em direções diferentes. Então, vocês vão ouvir aqui um áudio do seguinte. 2 antenas de 6/6 numa direção e 4 antenas de 5/5 noutra direção. Esses conjuntos de antenas vão escutar com a mesma intensidade. Então, na hora que eu transmito, eu mando um sinal não tão forte quanto eu mandaria numa estação, numa antena só, num conjunto só desse. Porém, eu sou escutado nas 2 direções e escuto as 2 direções. Isso me aumenta o rate horário. Passa o próximo. Então, é muito importante você planilhar para fazer esse planejamento. O que você faz num contest de continentes? Então, vocês veem, estou pegando o exemplo agora, 2017, o que eu fiz no mês de outubro agora, CQWW. 46% dos QSOs para a Europa. 37% para os Estados Unidos. Se eu quero competir, eu tenho que ter antena nessas 2 direções. O resto. É caça de multiplicador. Mas para rate, para soma de contato, eu tenho que ter antena nessas direções. Estados Unidos e Europa. E isso aqui é um exemplo que vai se multiplicar para todos aqui, porque a situação da América do Sul, nós não vamos ter uma presença grande de Ásia, apesar do japonês ser muito presente, nós não vamos ter, vai ser sempre abaixo, 8%, 10% no máximo dos contatos. O bolo de radioamadores no mundo que fazem contest estão na Europa e Estados Unidos. Gente, Europa e Estados Unidos, nós temos uma defasagem de 60 graus. 60 graus não tem chance. Ou você põe 2 antenas ou uma só não dá conta. Então, assim, vamos investir numa banda só? Beleza. Então, vamos ter uma antena boa numa direção e uma antena boa na outra. Nós já vamos fazer muita coisa. Já vamos nos divertir bastante. Do que, às vezes, ter uma super antena numa direção só. Então, esse é um macete bom. Qual é uma outra ideia? Empilha 2 tribandas. Tem que ter uma torrezinha um pouco mais alta. Mas se você empilha 2 tribandas, você pode brincar em 10, 15, 20 nas 2 direções. Por que não? É um investimento mais barato do que você começar a empilhar várias monobandas para várias bandas diferentes. Passa o próximo. E uma outra coisa para você ver, dentro da sua localidade, às vezes você fez um contest, fez 2, fez 3, pega lá, 10 contests que você fez, qual é a banda que você está fazendo mais? Então, por exemplo, nesse contest aqui, a banda que eu mais fiz foi 15 metros. 2.243 contatos em 15 metros. Porém, normalmente, na minha estação, a banda que faz mais contato é 10. Mas nós estamos numa fase baixa do ciclo. Então, 10 metros agora nunca vai ser melhor. Então, o que eu estou tentando incrementar na minha estação? Aumentar esse valor aqui, ó, 20. Isso aqui, para mim, vai fazer muita diferença. Então, hoje eu estou investindo em melhorar minhas antenas de 20. Então, isso é importante, nessa baixa do ciclo. 10 metros, já estou muito bem servido, só que eu não vou conseguir fazer muito mais do que isso. Tá? Porque não tem propagação, você não chega, não adianta. Mas quando tem 10 metros, sem dúvida, é a melhor das bandas. Tem um amigo meu, que mora na Califórnia, muito meu amigo, que ele diz o seguinte, isso para mim é uma grande verdade, ele diz assim, no meter is like 10 meters. Então, nenhum dos metros é melhor do que 10 metros. Isso é uma grande verdade, mas quando a propagação está aberta, ou seja, fase alta do ciclo, nós estamos no período
de fase baixa agora, então é mais difícil, né? Mas o desafio é maior, certo? Mas para quem quer começar, não vai fazer um investimento agora numa estação de 10 metros. Eu acho que é um investimento pesado para ter um resultado ruim e um desânimo, porque vai lá, vai fazer 500, 1.000, 1.100, 1.500 QSOs, não acontece, puta, mas eu investi tanto. Aí o cara lá em 15 fez 4.000 QSOs. Porra, por que eu fiz isso? Então, de repente, a escolha da banda também tem que ser de acordo. E isso, assim, quanto mais para o sul, melhor 10. Os caras de São Paulo ficam pensando que a gente inventa contato nos contestes, porque eles não escutam absolutamente nada em 10. E a gente está trabalhando direto. Mas isso não é porque a nossa estação é muito melhor do que a deles, nada disso. É porque nós estamos mais ao sul. E a gente vê isso com os argentinos. Tá? Eu fico louco da vida porque eu vejo os argentinos trabalhando e não escuto ninguém. Mas isso é propagação. Então, a gente tem que saber escolher o melhor para a gente daquilo que a gente pode fazer. Então, eu vou passar o áudio para vocês agora. Prestem atenção nas estações, sendo que zona 4, zona 5 é Estados Unidos, zona 14 e 15 é Europa. Prestem atenção nos sinais. Pode passar. Victor 5911. Inglaterra. 5911. QRZ. Victor Echo again. Victor Echo 3 Kilo Papa 5911. Thank you, Zulu X-35 Japan. Whiskey Alpha 1. Whiskey Alpha 2 Charlie 5911. Thank you, 595. Thank you, Zulu X-35 Japan. Whiskey Alpha 1 November Papa Zulu 5911. 595. Thank you, Zulu X-35 Japan. Alpha Yankee again. Alpha Echo 2 Alpha Yankee Mexico 5911. Thank you, Zulu X-35 Japan. Whiskey again. Kilo Tango 4 Whiskey Golf. Kilo Tango 4 Whiskey Golf 5911. Thank you. 59055. Thank you, Zulu X-35 Japan. Nancy for Echo Kilo 5911. You are 595. Thank you, Zulu X-35 Japan. Whiskey Alpha 3 Echo Lima. Whiskey Alpha 3 Echo question mark Lima again. Whiskey Alpha 3 Echo Kilo Lima. Whiskey Alpha 3 Echo Kilo Lima 5911. QSL 5905. Thank you, Zulu X-35 Japan. Echo Alpha 1 Alpha Radio Whiskey 5911. November again. Então, vocês viram aí QSOs com Áustria, Inglaterra, Espanha e várias estações Canadá e Estados Unidos simultaneamente. Então, o que faz isso vir na mesma intensidade de timbre é a questão de você estar ouvindo as duas direções simultaneamente. Então, isso é muito importante. Quando vem um sinal muito baixo de uma das direções, a gente seleciona através do sistema que eu vou mostrar. Então, aí você escuta só aquela direção, porque o sinal está baixo. Quando você faz o split de recepção, você perde 3 dB na recepção. 3 dB é meio S. Isso pode não representar muita coisa quando tem um sinal 9 mais 10, mas quando tem um sinal 0, meio S faz a diferença entre ouvir e não ouvir. Então, isso faz uma baita diferença num conteste, a questão desse pequeno meio S. Então, às vezes você tem que ganhar os 3 dB. Para ganhar os 3 dB, você tem que ouvir numa direção só. Senão, você splita e continua ouvindo nas duas direções para ter esse áudio, digamos assim, mais ou menos no mesmo estágio. Passa o próximo. Opa, perdão, volta um pouquinho, desculpe. Quais são as vantagens, então, de você ser ouvido em várias direções ao mesmo tempo? A primeira delas é que você aumenta o rate horário. Você vai ter Estados Unidos e Europa simultâneo, por exemplo. Então, você vai ter estações, não importa o número de estações americanas que você estiver vindo ali, também estão vindo as europeias naquele horário, se a propagação estiver aberta para aquela direção. Ou Estados Unidos e Japão, ou Estados Unidos, Japão, África, porque estão vindo. E aí sempre a oportunidade do seguinte: eu tenho sempre antenas fixas para a região do Oriente Médio. Sempre. Em todos os contextos, na banda que eu tiver. Porque as zonas 21, 22, zona 34,
21 é a zona do Paquistão ali, 22 é Índia, zona 34 é Egito, a todo o centro da África. Você não vai conseguir, caçando no VFO ali, achar. Se você não tem cluster, você não vai achar o cara. Mas se você está sempre transmitindo para lá, o cara vai te achar, porque o cara não tem muita propagação. Pô, ele vê um sinal chegando forte, porque tem um cara transmitindo na direção dele, opa, vou trabalhar esse cara aqui. E é nessas horas que você faz um rate alto de multiplicadores. É muito interessante que, assim, ó, em 10 e 15 metros, a gente tem uma experiência muito boa. Quando a propagação abre para a Índia, por exemplo, a gente trabalha 20 estações da Índia, 25 estações da Índia. Você não imagina que tenha tanto radioamador lá, mas eles vêm, porque eles têm pequenos clusters internos lá deles, e eles publicam nos clusters, olha, tem uma estação em tal frequência, a estação está chegando forte, porque tem uma antena para lá. Eles veem tudo, e aí você faz vários contatos que você não faria num contexto normal. Então, às vezes, essa questão pesa muito. Então, isso é a questão de aumentar o número de multiplicadores. Eu já perdi a varetinha. Pois é, não sei. Bom, tudo bem. Depois a gente... Bom, você sendo ouvido em diferentes direções, você aumenta... Tá aqui, achei. A chance de spots no cluster, porque mais pessoas vão te escutar e mais pessoas vão te spotar. Então, quanto mais spot você tiver, mais gente vai vir na tua frequência querendo falar com você. Esse é um dado importante de transmitir em 4 direções simultaneamente. E o teste da propagação short long pass. Vou dar um exemplo prático, direto, que a gente tem lá. Vocês imaginem o seguinte, 7 horas Zulu em 15 metros. 4 da manhã no Brasil. 3h30, 4 da manhã. Muitas vezes você tem uma propagação aberta para a Europa nesse horário em long pass. Então a antena está lá para cima do Chile, trabalhando Europa pelo outro lado do globo, certo? E sinais belíssimos nessa direção. Você põe no short pass para a Europa, põe a antena a 30 graus, você não escuta a Europa. Mas você começa a escutar Rússia Asiática, começa a abrir no short pass para a Rússia Asiática. Então você trabalha a região de Portugal, França, Espanha, Alemanha, tudo no long pass por cima do Chile. E você trabalha no short pass, começa a abrir a propagação para a Rússia Asiática. Então, às vezes, você tem um rate essa hora da manhã que ninguém tem, porque você se lembrou de botar uma antena short e uma long pass para a mesma direção. Isso pode aumentar, então, você testar a propagação, e às vezes é só tirar a antena e botar para ver por onde que o sinal está vindo. Que às vezes engana, você está apontado para um lado e você está pegando por trás, você muda para o outro lado, o sinal está chegando S2, você muda para o outro lado e o sinal está S9. Então, também é um teste de propagação que você pode fazer tendo antenas em 2 direções. Próximo. O que nós vamos combinar? Essa primeira combinação aqui parece muito estranha, dipolo. Imagine o seguinte, eu não tenho dinheiro para fazer uma estação. Eu quero começar a brincar em 10 metros. Pega dois dipolos rotativos em 10, faça os 2, na mesma torre. Pronto, você já tem uma estação para 10 para brincar. A antena tem 5 metros de comprimento de polo para 10 metros. É um caninho de alumínio sobre um caninho de alumínio. Espaçamento entre eles, 10 metros. Fácil a conta. Ponha de cima giratório e ponha de baixo fixo. Quando eles estiverem um embaixo do outro, eles estão fasados. Então, dá para brincar. Já vão se divertir. Então, essa é uma associação possível. Tem uns malucos americanos, muito mais malucos do que eu, que fazem dipolos de 80 metros. Certo? Então, são 2 dipolos de alumínio lá, daquelas antenas do Jaime ali, fasados numa mesma torre. Só que a torre precisa ter, no mínimo, 50 metros de altura. Aí nós já estamos falando de um investimento muito maior, mas para 10 não. Então, para 10 dá para começar? Por exemplo, dipolo vertical. Bom, eu não tenho dinheiro, em vez de pegar os 2 canos e botar um embaixo do outro, eu vou pegar um cano e vou botar na vertical. Só que eu preciso botar radial. Então, eu preciso ter uma área. Que área? 10 metros, 2,5 metros. É muito pouco, dá para fazer. Isola do chão, 2,5 metros de altura, 10 radiais, está feita uma antena para 10. Ah, mas eu tenho um espaço lá no meu terreno, faz uma Foursquare de 10 metros, são 4 varetinhas dessa, com espaçamento de 2,5 metros entre elas.
São 4 varetas de 2,5 metros com espaçamento. Você tem uma antena de 5 dB de ganho para 10. Então, dá para fazer. Só que tem que botar 20 radiais em cada varetinha dessa, mas não é tão difícil assim. O radial tem 2,5 metros de comprimento. Já ficou com uma estação competitiva em 10. Tem uma estação na Jamaica, Six Yankee 5 Kilo Rádio. Lima Rádio. Six Yankee 5 Lima Rádio. Eles só operam com vertical. Eles fizeram um teste, é uma estação experimental para conteste, mas eles só têm vertical. Eles têm Foursquare em quase todas as bandas. É muito legal. Então, assim, dá para fazer, é super barato. Então, é uma outra associação. Tribanda vertical, não preciso mais falar, já está mais ou menos implícito nas outras, só que estamos melhorando. O fio que tu quiseres. E a grama depois ainda cobre. Entendeu? Quer dizer, deixa lá. Entendeu? No começo tu tropeça muito. Eu tenho uma para 80, então eu vou mostrar. A gente no meio, mas depois a terra cobre o fio que você quiser botar. O importante é ter. Quanto mais fio você botar, melhor. Certo? Mas dá para começar com 10 fios, 15 fios, está ótimo. Tá? O importante é... Então, assim, ó, essa combinação aqui é muito boa. Tribanda, tribanda. Porque torna você competitivo. Esse ano eu vou fazer 10 metros. 10 metros está ruim, vou fazer 15. Você tem 10, 15 e 20, 2 antenas para cada uma das 3 bandas. Então está ótimo, empilha 2. E que distância vai botar? Bota uma distância intermediária. Precisa de uma torrezinha um pouco mais alta. Põe uma torre de 24 metros, pode ser estaiada, não tem problema. Põe uma torre de 24 metros, põe uma tribanda em cima e põe outra tribanda. Põe uma a 24 e põe outra a 14. Tá bom. Fez uma distância intermediária, vai sair bem em 15, vai sair excelente em 10 e vai sair mais ou menos em 20. Quando elas estiverem na mesma direção, você ganha 3 dBs. Quando estiver em direções opostas, você perde 3 dBs. Mas você tem aquela vantagem que eu falei. Você vai trabalhar 2 direções simultaneamente. Bom, começamos aí a tornar a coisa mais competitiva. Monobanda vertical. Só tenho condições de botar uma antena na minha torre. Então, vou botar uma monobanda. Perfeito. Mas a minha monobanda ela é muito diretiva. Como que eu vou corrigir aquilo que foi falado para mim aqui? Quando eu apontar para um lado, eu não escuto o outro. Põe uma vertical no meio do terreno. E escuta com as duas ao mesmo tempo. Já está escutando as outras direções. Vem um multiplicador importante que eu só estou escutando na vertical. Gira a direcional para lá. E trabalha o multiplicador, volta para o PyLab. Fácil. E um custo barato. Monobanda, tribanda. Quero ser competitivo em 10 metros, mas adoro fazer DX e 15 e 20. Põe uma antena de 10, 15 e 20 na torre e põe uma embaixo, só uma monobanda de 10. Conteste, 10 metros. Tem uma monobanda e a minha tribandinha lá em cima. DX, a minha tribandinha. Vou para 15, vou para 20. Mas quando tiver em conteste, é monobanda com a tribanda. E aí, evidentemente, o melhor dos mundos é você poder ter monobanda em todas as bandas. Essa realmente aí se torna a tua estação com mais ganho, tanto de recepção quanto de transmissão. Próximo. Eu estou dentro do tempo? Quanto tempo? No limite? Vou correr. Bom, vamos lá. Um exemplo, eu vou mostrar esses slides aqui da minha estação de quase 20 anos de história. Então, esse aqui é bem antigo, tá? Não sei se tem a data aqui. Mas uma tribanda para 10, 15 e 20 numa torre e 2 monobandas para 15 metros na outra. Então, se eu quiser competir em 15, tenho 3 antenas. Se eu quiser fazer DX, em 10 ou 20, em 10 ou 20 eu tenho uma outra tribandinha para fazer. Toca, vamos tocar então. Bom, isso aqui é o que eu uso hoje, com muito orgulho, produto nosso, aqui de Santa Catarina, do Celso, do Marcos, o Jaime participou desse projeto todo, que é a caixinha que faz o fasamento dessas antenas. É essa caixinha que eu posso mudar. Então, amanhã vocês podem ver a demonstração. Passa o próximo. Um videozinho para vocês verem o seguinte. Veja que quando eu chamo, acende essa luz. Quando eu deixo de chamar, ela apaga. Está vendo que uma apaga, a outra fica acesa? Zulu X-Ray 5, Japan, Pode Zulu parar. X-Ray 5, Por que é isso? Porque quando eu estou ouvindo só com um conjunto de antena. Quando eu estava transmitindo, acendia, porque estava me dizendo o seguinte, você está transmitindo com tudo, mas está ouvindo só com uma parte.
Então, eu posso transmitir com tudo, ouvir só com uma, ou ouvir com tudo e transmitir só com uma, ou fazer a combinação que eu quiser. Então, essa caixinha, ela te dá o aspecto visual do que você está usando. Porque quando você tem muita antena, você se perde, às vezes, do que você está usando naquela hora, naquela banda. Então, é extremamente prática esse mecanismo que eles desenvolveram, e a caixinha é de uma qualidade ótima, não tem perda nenhuma de sinal. Eu estou trocando todas as da minha estação pelas caixinhas dos céus. Próximo. Então pode passar isso aí. Pode passar. Então vamos lá, rapidamente, uma passadinha na estação, para vocês terem ideia do que a gente tem hoje. Então, em 10 metros são 7 antenas. Tem uma primeira torre, pode passar o próximo, que são 2 stacks. Essa distância aqui são 10 metros, 18 e 8, 7 elementos cada uma, rotores independentes, rodam 360 graus. Pode passar o próximo. A outra torre de 10 é o H, são 4 antenas de 5 elementos, essa estrutura gira, certo? Essa estrutura, quando você soma, ela tem 10 e 52 assim, 10 e 52 assim. Está a 18 metros de altura, então as antenas de baixo também estão a 8 metros do chão. Qual é a vantagem disso? Quando está tudo junto, 6 dB de ganho, além do ganho da antena. Então isso realmente é um rifle, exatamente, uma unidade S. Próximo. O outro projeto é um projeto do PP5 VX. O Boni, quando fez esse projeto dessa quadra aqui, me disse o seguinte: Sérgio, essa antena vai dar 17 dB de ganho. Eu disse assim, isso é mentira, não existe. A antena dá. É impressionante o ganho que essa antena. Ela tem quase 13 metros de boom, são 5 elementos para 10, e essa antena realmente, das antenas que eu tenho individualmente, é a melhor antena que eu tenho de recepção. É espetacular. Vejam bem, o que é importante? É você ouvir. Então, eu valorizo a antena pelo que ela ouve, não por onde ela chega. Tá? Esse conceito é importante. Vamos para a próxima. 15 metros. Também são 3 torres. É um sistema de 6 sobre 6, as duas com rotor independente, as duas giram 360 graus, 28 metros de altura, 14 metros de altura. Próxima. Aí são 4 antenas, 5 sobre 5 sobre 5 sobre 5. São 48 metros a torre, só essa tem rotor. Hoje eu uso assim, essa foto é bem antiga, mas eu uso assim, essa gira, tá? Essa aqui está fixa para a Europa, que não é o caso aqui, essa fixa para a África, naquela direção que eu falei, e essa fixa para os Estados Unidos. Então quando eu quero eu faço a de cima, ou com essa, ou com essa, ou com essa. Passo o próximo. E tem mais uma cúbica de 5 elementos para 15 metros numa outra torre independente. Próxima. 20 metros. São 4 antenas, essas aqui são 2, são 5 sobre 5, a torre tem 31 metros, aqui tem 32 de altura, aqui tem 16. Essa gira em torno de 100 graus, mais ou menos, um braço ao redor, essa gira tudo. Passo o próximo. Essa aqui é o sistema novo de 20, por isso que eu disse para vocês que eu estava investindo em 20. É uma torre de 36 metros de altura, é 4 sobre 4. Esses projetos aqui do PP5WG que está aqui, essa estação não seria nem 10% do que ela é se não tivessem amigos assim, né? Se a gente não tivesse um time que a gente tem, como o Walter, como o Pedro, que muito me ajudou, o Matheus, o Pacheco que está aqui, o Rodrigo, quer dizer, sem esses caras a gente não faz nada, entendeu? O Jaime, que foi o cara que me despertou a questão de conteste quando eu tinha, sei lá, 14 anos lá em Sambaqui, que ia lá fazer conteste com a gente, ensinar como é que fazia rádio. Então, todo esse lado precisa, ninguém faz isso aqui sozinho, não tem jeito. Isso aí não é mérito de uma pessoa só, isso é mérito de um time. Próximo. 40 metros. 40 metros, a torre tem 60 metros de altura. Então, são 2 sobre 2 sobre 2, são 3 antenas. Essa aqui e essa aqui giram, essa aqui é fixa para a Europa. Tá? Pode passar o próximo. 80 metros. 80 metros, então, é o sistema da Foursquare. Então, são 4 torres de 20 metros, são 100 radiais em cada uma,
certo? E essas torres trabalham fasadas. Então, você tem 5 dB de ganho em cada direção que você transmite. Você pode transmitir com essa aqui vai ser o refletor. Se você transmitir com essa aqui vai ser o refletor, certo? Ela trabalha num sistema de quadrado. É exatamente o sistema que eu falei para 10, só que aqui a antena tem que ter 20 metros de altura, que é para 80, é 1/4 de onda. Próximo, 160 metros, é uma torre de 40 metros de altura, são 120 radiais de 40 metros, dá um pouco mais de trabalho para fazer, certo? Essa torre ela não é isolada do chão, ela tem um gama que sintoniza ela. Esse estaiamento todo aqui é corda, não é nada de metal. Então ela é toda estaiada com corda, dá uma manutenção desgraçada, porque eu tenho muito vento lá em cima, então estaiamento com corda, você tem que... Estou descobrindo ainda a corda ideal, estamos chegando lá. Próximo. A grande sensação da estação hoje, a antena de recepção, essa que está abaixo da de 15 aqui, é essa antena desenvolvida pelo N4IS, é um brasileiro, o José Carlos, que mora nos Estados Unidos. Essa antena aqui é só para recepção, para banda baixa, 80, 160 e 40. É um negócio essa antena, é um espetáculo, ela realmente faz diferença na recepção. Ela está a 48 metros de altura e ela pode ser usada simultaneamente nas 3 bandas por 3 rádios ao mesmo tempo. Então essa é uma vantagem, só que ela é direcional, então se o cara está caçando um multiplicador em 80, o outro quer caçar em 40, tem que escolher a direção, não tem jeito. Próximo. Aqui é só um exemplo de que lá na nossa casa são 7 sites, então é um site para cada banda e um site para uma estação chamada de estação multiplicadora, se é o caso de uma operação multi-multi, certo? Se não, do contrário, os sites essa estação não é utilizada. Próximo. Muito importante quando você faz uma operação multi-multi, você ter filtros entre o rádio e o linear para diminuir o harmônico entre as bandas, para que você não tenha interferência de um colega, por exemplo, 20 com 10, 15 com 40, interfere no harmônico. O filtro ele diminui a largura, ele não tira o harmônico fora, mas ele diminui a largura do harmônico. Passo próximo. Os stubs, que também foram feitos pelo Walter lá em casa, junto com o Marcos, eles são cabos com um determinado comprimento de onda que ficam em T na saída do linear junto com a entrada da antena. Isso aqui também diminui muito o harmônico. É importante ter esses stubs tanto para a faixa de SSB quanto para a faixa de telegrafia, porque o comprimento dos cabos são diferentes. Então, esses cabos ficam enrolados atrás do linear. Próximo, estou acabando. Então, vocês veem, isso aqui é um exemplo de uma operação multisingle, tá? É o filho do Mauro e o meu filho operando lado a lado em fonia sem interferência nenhuma. Então, vocês vejam que isso é possível usando o aparato todo de antena e um não sabe que o outro só escuta quando o outro está falando, porque realmente no rádio não dá interferência nenhuma. Próximo. Aterramento. Muito importante. Todas as torres são aterradas no mesmo terra. Então tem uma malha de terra que conecta tudo dentro do terreno, que conecta os rádios, que conecta a casa, está tudo no mesmo ponto de terra hoje. Por quê? Lá em cima o clima não é fácil, a nuvem vem encostada no chão, tá? Então raio, tal. Então o que a gente escuta lá com frequência? Quando as nuvens carregadas se aproximam da torre, se você for junto da torre, você vê a nuvem desarmando na torre. Você escuta o chiado da carga elétrica indo para a terra. E quanto mais você desarma a nuvem, menos você cria centelha. Então você protege, o sistema de torre funciona como para-raio. Eu não tenho para-raio lá em cima, nenhum, certo? Mas não é comum cair raio lá, por causa do aterramento. Claro que já caiu, claro que já queimou coisa, mas hoje não é assim, vamos dizer assim, uma coisa muito comum. Próximo. Às vezes a gente opera em condições bastante adversas, vejam aqui, ó, a estação meteorológica, 101 km por hora de vento durante um conteste, quer dizer, isso lá em cima é possível, tá? Próximo, e às vezes também com temperatura bem baixa, menos 12. Eu estou a 1.260 metros de altura, lá realmente a condição climática não é fácil. Próximo, e aí às vezes dá isso, né? E aí vem a questão da manutenção, ou seja, isso aqui é um boom de 3 polegadas sobre 3 polegadas, partiu ao meio. Tá? Próximo. E às vezes você tem uma torre de 48 metros no chão, com que tinha de antena em cima. Setembro de 2016 eu perdi 10 antenas e 2 torres, num vendaval que deu lá. Um ano para fazer a manutenção.
né? Porque você tem que começar tudo de novo e tal, então não tem jeito. Volta ao primeiro slide. Qual é o sonho, qual é o estímulo? Quando você vê isso, dá vontade de jogar tudo pro alto. Aí você começa e normalmente você faz melhor do que era. Você começa a fazer, não, mas vamos botar um corzinho que não tinha tal, e assim vai. Próximo. Bom, esse é o último slide. Pessoal, essa foto é uma foto tirada por um amigo, quem me cedeu foi o PP5NW, mas é um médico que tem como hábito fotografia. Essa foto é real, essa foto não é montagem, essa foto é tirada lá em cima, isso aqui é a Via Láctea. Tá? Isso é uma noite de céu estrelado lá em cima, e para vocês terem ideia, é claro que é uma técnica especial de fotografia, mas ele me brindou com essa fotografia aqui, tá? A casa lá, o shack, alguma das antenas, e realmente isso aqui é raríssimo da gente ter lá em cima, normalmente céu coberto. Mas tem noites que a gente se brinda de sair na rua e de ter um visual desse. Muito obrigado. Quem tiver dúvida, eu estou às ordens.